Então, pessoal, eu tinha falado sobre as picadas de serpente, agora eu vou falar das de escorpião, né? Eu fiz um resumo aqui, num comentário de um vídeo na internet, e falei das questões daquele vídeo que o bombeiro militar estava instruindo, né? Uma boa instrução na internet, e aí eu coloquei algumas observações, né? Porque quando se faz o vídeo, sempre se manda buscar as unidades de atendimento, tá? Só que nem todas as unidades de atendimento têm o soro anticorpiônico, né? E uma prova disso é que nem o soro antiofídico, que é um soro mais fácil de ter, né? Inclusive as formas de guardar são iguais. A temperatura 2 graus positivos, 8 graus positivo, de 2 a 8 graus positivo de armazenamento. A diferença é que eu não sei se existe na questão do soro anticorpiônico o soro em pó, como é no caso do soro antiofídico para serpente. No caso das serpentes, você tem um soro para uma espécie de serpente nativa da região. Expliquei isso no outro vídeo. Expliquei também que quando a serpente é de outro país, ela não tem o soro aqui, ela pode coabitar com uma serpente brasileira e dar origem a uma que a gente não tem o soro. Aí, no caso, só o Butantan em São Paulo, ou talvez a Fiocruz aqui possa ter, mas geralmente é em São Paulo. E aí eu falo do lugar específico para tratamento de animais peçonhentos, que é o Hospital Pedro II. Então a gente tem que estar sempre dando uma referência muito importante. O Hospital Pedro II é um hospital referência aqui no Rio de Janeiro, Santa Cruz, né? Próximo ao Corpo de Bombeiro, ou seja, se precisar de algo, pode também entrar em contato com o Corpo de Bombeiro em Santa Cruz, que fica ali perto do Morro do Chá, né? Se eu não me engano, ali perto da estação, perto da Defensoria Pública, né? Antiga Defensoria Pública. Então você tem o Corpo de Bombeiro que pode, às vezes, fazer um trâmite de ajuda. Foi o que eu questionei na morte do rapaz de Itaguaí, onde ele buscou uma unidade de atendimento, uma UPA, e não tinha o soro antiofídico, né? Se não tinha, poderia ter um médico que soubesse identificar os sintomas, né? Existe cronograma de sintomas, para saber qual é o grupo de serpente ao qual poderia ser vacinado. Como não daria tempo de transportar o rapaz, a dica que eu dei era entrar em contato com o corpo de bombeiro, pegar o soro em pó e trazer. Isso aí é uma dica de um cara que não é da área da saúde, sou bombeiro civil, só faço estudos, né? Eu sou autodidata, então meus estudos são buscas que eu tenho na internet. Inclusive a gente encontra algumas informações erradas ou informações duplicadas, né? No caso da picada de escorpião, Jorge, na escuta. então há uma recomendação para se usar água morna no caso de dores, mas havia recomendações de água fria, ou seja, possivelmente o protocolo deve ter alterado, conforme o bombeiro militar tinha dito que a água fria pode causar algum problema ali na pele, necrosar, alguma coisa assim nesse sentido. Não entendi bem, depois eu tenho que rever o vídeo. Mas é uma dica importante porque pode ter mudado o protocolo e na internet as informações estão duplicadas. Então a IA, né, a inteligência artificial, pode estar dando uma informação errada. A gente tem que tomar cuidado com os estudos com fontes, às vezes, meio duvidosas, né? Então a gente sabe que 50% dos acidentes notificados de escorpião são entre Minas Gerais e São Paulo, tá? E a maioria nos meses quentes e chuvosos. Tá? A taxa de mortalidade ela está mais relacionada a crianças menores de 14 anos e a idosos. Tá? Então os óbitos têm maior frequência causados pelo o Tisserulatus, né? É uma espécie, esse escorpião amarelinho, né? O escorpião amarelo. Então, crianças e idosos a gente tem que ter maiores cuidados, porque os escorpiões amarelos são os mais graves. E os escorpiões, eles se reproduzem sem necessidade de macho, né? Alguns, o chamado partogenética, não tem necessidade de macho. Então, a cada 2 partos, em média, 20 filhotes nascem, né? Dentre esses partos, chegando a cada ano, né, a 160 filhotes durante uma vida. Existem formas de conter ali o desenvolvimento quando está muito assim, muito grande, muito número de escorpião ultrapassa o limite, tem ali questões químicas que podem ser usadas para poder diminuir, mas no âmbito da sua casa tem que sempre fechar frechas, manter a casa limpa,
não ter entulho, não ter folhagem, né? Não ter alimentos. Também diminuiu a comida deles, porque eles se alimentam de baratas, de grilo, de animais maiores também, são invertebrados, mas eles têm força. Então, eles se alimentam de animais maiores. Então, diminuindo a comida também, diminui-se esse processo da evolução deles, né? Só no Brasil há mais de 140 espécies descritas, né? Só aqui no Brasil, tá? Então, esse soro antiescorpiônico, ele na temperatura de 2, armazenado de 2 a 8 graus positivo, tem validade de 36 meses a partir da data de fabricação. Ele é administrado por uma via intravenosa sob a supervisão médica. Por quê? Porque por mais que não se tenha contraindicação, esse soro não tem contraindicação, mas pode acontecer num caso raro, então os médicos têm que estar supervisionando para ver as reações, tá? Então, do soro antiescorpiônico. A cada ml do soro, ele neutraliza no mínimo 1 miligrama de veneno do Titius cerulatus, né? Então, esse soro ele é um soro de neutralização em camundongos, né? Tem testes científicos e tal. Ele é obtido através do plasma de equinos que são hiperimunizados com o veneno desse escorpião, Titulus cerulatus, né? E essa cobertura ela é do gênero Titius, que é o escorpião que cobre o escorpião amarelo, marrom, preto, etc. Né? Isso está nos estudos. A ação do veneno, ele age no sistema nervoso, né? Sistema nervoso autônomo, que controla a temperatura corporal e as funções de digestão, respiração e circulação sanguínea. E dessa forma, o paciente pode apresentar náuseas e vômitos, dores abdominais, agitação, aumento da pressão sanguínea, né? Que pode evoluir, né, para uma queda e mesmo choque, uma lesão cardíaca provocada pelo veneno, pode dificultar o movimento de sangue pelos pulmões e com esse acúmulo ter dificuldades respiratórias, tá? Então isso daqui é um estudo levantado para acrescentar. No caso de uma pessoa levou uma picada, você não vai saber. A taxa de morte de ser benigno, a taxa de morte é 0,58%. Então, você tem ali espécies venenosas e espécies não venenosas. Mas é sempre importante levar a pessoa ao médico, né, para fazer a observação. Eu não sei se eu tenho que fazer um estudo se pela picada ou pelos sintomas se tem como identificar. Eu acho que no caso do escorpião não é igual ao das serpentes, porque no das serpentes você tem como descobrir pelos efeitos que causa, né, o veneno, qual é o tipo de serpente que picou uma pessoa. Então o soro antiofídico ele é feito de acordo com uma espécie, né, de serpente que engloba também, assim como do escorpião, engloba certas serpentes. Tem um mapa cronológico, né, dos sintomas e de qual possível é a serpente, tá? Então, no caso do escorpião, se for possível tirar a foto do escorpião, eu não acho que vai ser possível, que ele não morre ao picar alguém, né? Mas pode ser que ele esteja intocado em algum lugar, e sempre é bom tirar uma fotografia. E sempre ter aquela corrida rápida para o hospital, porque não tente fazer nada, né? No máximo ali parece que pode lavar com água corrente, né? Mas o que tem que fazer, principalmente, é já ir para o hospital diretamente, né? Procure saber a parte da limpeza, mas limpou e já vai direto para o hospital, tá? Não sei se pode passar soro, eu não sei, tem que ver esses estudos aí, se pode usar sabão e tal, na limpeza comum, eu acho que pode, mas tem que ver também nesses estudos, porque a gente tem um monte de produtos químicos hoje em dia, né, que pode até prejudicar, talvez. Então, o certo foi picado, talvez lavou e hospital, diretamente. E procurar unidades grandes, porque você vai... Eu não acredito que tenha em UPAs, em clínica da família, eu não acredito que tenha, porque pelo fato de ter que ter uma geladeira para armazenamento e a durabilidade dele ser apenas 36 meses, né?
da data de fabricação. Então eu não acredito que em todas as unidades tenha, até porque em Itaguaí não tinha. Antes parece que tinha, né? Mas parece que o governo vai cortando custos e aí, cara, fica uma situação difícil, porque aí quando precisa não tem. Então, se cortarem custos, tem que criar pelo menos um aplicativo de celular. Corpo de bombeiro, no aplicativo você já tem lá animais peçonhentos, escorpião, unidades. Animais peçonhentos, qual a unidade mais próxima, né? Aí você tem uma referência já para levar a pessoa para o lugar certo. Entrou no carro, a pessoa já pega o celular, olha o aplicativo, achou o lugar. Muito mais fácil. Panfletagem, anúncios de televisão, instruções na escola. A prevenção sempre é a melhor forma de a gente vencer a morte, vencer o sofrimento, vencer as dificuldades. Às vezes a pessoa pode não morrer, mas ficar com algumas sequelas, não se sabe. Então, precisamos de ter tudo isso arquivado. Esse conjunto de entendimento que a gente está construindo hoje nas redes sociais acaba contribuindo muito para o entendimento, né? Para que se criem novas ferramentas para que as pessoas possam ter onde buscar um socorro rápido. Ela está no carro, enquanto um está socorrendo ali, o outro está dirigindo, o outro está pesquisando na internet. Aí encontra um vídeo como esse, né? Que eu falo muito no vídeo, mas o meu intuito aqui talvez não seja de anunciar, mas de mostrar um entendimento sobre a situação. Mas vão ter vídeos que vão mostrar mais rápido, ó, o local é esse, entende? Então, a divulgação, principalmente os aplicativos de corpo de bombeiro, defesa civil, prefeitura, tem que ter essas coisas muito bem marteladas, para que quando a pessoa precisar da própria unidade, a própria UPA, fazem cartazes, botam ali, né? No próprio, entrou na UPA, você vai ter ali uma observação, picada de animais peçonhentos, aqui, ó. Bota como se fosse um slogan que a pessoa clica e, pô, legal, já sei onde é. Eu já vi isso aqui no posto, eu sei onde tem. Né? Porque os prefeitos criam muitas unidades de atendimentos pequenas, né? Como UPAs, e às vezes você não tem todo o atendimento ali, a população não sabe para qual atendimento serve aquela unidade ali. Então a pessoa leva numa situação de emergência ali, não atende, a pessoa já perdeu tempo. Tempo é vida, tempo é dinheiro, as pessoas não têm dinheiro, não têm recursos para chegar ao hospital, tem que ser as coisas muito mais simples. Então, para mim, todo o bairro grande, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, todos eles têm que ter um hospital geral mesmo, para que quando a pessoa chegue lá tenha tudo lá, né? Não que fique faltando alguma coisa nunca. Então, chegou num lugar, tem que ter tudo. E bem informado, bem explicado, com equipe de recepção do hospital que saiba informar bem, né? Que a equipe ajuda muito nisso, ó, já vai encaminhando para cá, você para cá, entende? Então, tipo assim, não pode abandonar áreas porque é pouco procurado, porque tem poucos casos de picada, então a gente não vai ter o soro aqui, mas tem que ter um lugar bem próximo daquela região. Por quê? Porque a pessoa pode morrer e a gente está aqui para prevenir. O SUS ele paga com os nossos recursos, né, com o nosso dinheiro, e ele tem que oferecer melhores condições de serviço. Tá? E a gente, como sociedade, temos que cobrar, porque se a gente não cobra, se a gente não denuncia, se a gente não mostra nas redes sociais, as coisas não andam. Então a sociedade cada dia está mais inteligente, mais alerta, cobrando mais os seus direitos, e isso daí a gente vai construir um futuro melhor para os nossos filhos e nossos netos. Galera, um forte abraço, espero que o estudo tenha colaborado aí com o entendimento.